Nessa aula de hoje, você vai aprender qual é a relação entre a falta de concentração e essa dificuldade na hora dos estudos em crianças que têm o TDAH e por que algumas crianças que mesmo tendo o TDAH, elas não têm essa dificuldade na hora do estudo. Por que será? Né? Vamos entender o que acontece com elas e para aquelas que têm essa dificuldade, como que a gente pode resolver isso. Um dos primeiros pontos, né, que a gente precisa avaliar quando a gente percebe que a criança ela tem dificuldade na escola, né, ela não está conseguindo aprender, eu preciso entender se ela realmente tem um déficit de aprendizado, uma dificuldade real, né, nesse aprendizado, ou se ela tem um desinteresse pelos estudos. Por quê? Normalmente, as crianças que têm o TDAH, elas não têm déficit de aprendizagem, elas têm um desinteresse pelos estudos, e são coisas diferentes e a gente vai trabalhar de formas diferentes. Quem tem esse déficit real na aprendizagem? E só crianças que têm algum déficit cognitivo, uma criança que tem uma dislexia, uma criança que tem um DEPAC, né, que é a deficiência no processamento auditivo, então ela escuta muito bem, mas ela não consegue interpretar aquilo que ela escuta, e então ela tem um real déficit nessa aprendizagem. Crianças que têm o TDAH podem ter essas comorbidades, e outras, né, gente? Falei só duas aqui, são várias outras que podem levar aí a um prejuízo real cognitivo. Mas, normalmente, as crianças com TDAH, elas não têm nenhum prejuízo cognitivo, elas têm, na verdade, um QI acima da média. E por que elas, mesmo tendo um QI acima da média, elas não conseguem desenvolver todo esse potencial e não conseguem aprender, né? Porque existe um desinteresse. E eu quero apresentar aqui para você o porquê que isso acontece, né? Por que essa criança ela acaba ficando desinteressada pelo estudo? Será que ela nasceu assim? Não, ela não nasceu desinteressada pelos estudos. O ambiente que a gente está proporcionando para ela está levando ela a não querer estudar. E é justamente isso que eu preciso mudar, né? Então, nessa aula de hoje, meu intuito é mostrar para você como você pode mudar esse curso dessa criança e fazê-la realmente querer aprender, né? Esse é o grande ponto aqui da aula de hoje. Quando eu falo, gente, de falta de concentração, eu preciso entender o que é que está por trás disso, né? Por que minha criança não consegue se concentrar? Ela tem uma baixa produção de dopamina, ou ela até produz um pouco, mas ela não produz em quantidade suficiente, e o pouco que ela produz, ela não sabe como usar essa dopamina. Como assim, Ale? Não é só a gente produzir os neurotransmissores, a gente precisa mostrar para o nosso cérebro como ele usa esses neurotransmissores em cada momento. Por isso que eu sempre falo de dois pilares, né, para a gente combater o TDAH, que é a nutrição, para eu conseguir regular essa parte da dopamina, e também a intervenção comportamental, que eu vou mostrar para ela como fazer uso desses neurotransmissores. Eu quero me concentrar aqui na parte da intervenção comportamental, né? A gente não tem como falar tudo numa aula só, mas a dopamina ela é a responsável pela nossa concentração. Então, eu preciso criar estratégias para o meu filho conseguir utilizar, pelo menos, a dopamina que ele tem disponível no organismo dele, né? Eu preciso criar estratégias para que ela consiga se concentrar, para que ela consiga aprender. Só que olha que curioso, a dopamina, ela também é um neurotransmissor que joga aqui no nosso corpo aquela sensação de prazer, de realização. Então, é claro, gente, que a criança ela vai conseguir se concentrar mais nas coisas que ela gosta mais de fazer. Então, qual é o pulo do gato? Eu preciso ensinar o meu filho a gostar de estudar. Ale, isso parece longe demais, né? Isso parece impossível para mim. Não, gente, isso é totalmente possível. E o primeiro ponto eu falei que é a gente começar a eliminar essas crenças negativas, mostrando para a criança que ela é capaz sim de aprender, mesmo que ela tenha suas limitações. Talvez ela vai precisar se esforçar um pouco mais do que as crianças que não têm o TDAH, mas ela consegue da mesma maneira, e a gente vai destrinchar isso aqui um pouquinho, né, de como você fazer isso. Mas um dos pontos também importantes é que a gente mostre para a criança a importância dos estudos, né, gente? Porque se eu preciso, se a dopamina ela também está relacionada com a realização, eu preciso entender a importância de se fazer
alguma coisa, né? Então, quando eu entendo que eu preciso do estudo, mesmo que eu não goste daquela determinada matéria, né? Mas eu entendo que aquilo é importante, nem que for para eu passar de ano, para que eu consiga, né, me livrar da escola um dia e conseguir um emprego para me sustentar, eu preciso entender que é importante estudar, porque a grande maioria das crianças não conseguem perceber essa importância. Cada matéria seria interessante você ensinar ao seu filho por que ele está aprendendo aquilo, né? E estimular também a curiosidade dele por aprender, mostrar que não é só na hora do estudo que a gente aprende, né? A gente aprende a todo momento alguma coisa diferente e que é divertido aprender. Se eu preciso ensinar o meu filho a gostar de estudar, principalmente falando de uma criança, como que a criança aprende? Brincando. Então, o estudo precisa soar como uma brincadeira para ela. Não uma brincadeira exatamente, mas que seja divertido, que seja prazeroso. Então, eu também preciso aí encontrar estratégias para tornar esse momento divertido. Os professores devem fazer isso em sala de aula e os pais em casa, né? E quando a gente fala da dopamina ainda, a dopamina ela também regula os nossos sistemas de recompensa interno. E a criança que tem pouca dopamina ou não usa muito bem essa dopamina disponível, ela não tem esse sistema de recompensa interno. Então é uma criança que se desmotiva mesmo facilmente. Por isso que eu posso trabalhar e devo trabalhar com as recompensas externas, né? Dentro da comunidade a gente fala muito sobre isso. Trabalhar as recompensas externas. E outro ponto importante, né, que eu preciso fazer, vocês perceberam que eu estou falando do ambiente interno ainda da criança, né? Crenças negativas, ensinar a importância dos estudos, é toda uma preparação que vem de dentro, né? Que a gente precisa trabalhar dentro da criança. Mas eu também preciso adequar o meu ambiente de estudos, ou melhor, o ambiente de estudos da criança, né? Entendendo que ela tem essa dificuldade de concentração. E se é uma criança hiperativa, eu também posso adequar esse ambiente, não só tirando as coisas que vai distrair ela, mas que seja um lugar onde ela não possa se movimentar muito. Que ela possa se movimentar um pouco, mas não muito, né? Você não vai colocar uma mesinha no meio de um quintal gigante, por exemplo, que ela vai ter muito espaço lá para correr. Eu preciso adequar esse ambiente para ela, para que ela consiga... para que o próprio ambiente ajude ela a se concentrar naquilo que ela precisa fazer, sim ou não. E eu também posso, gente, eu preciso sempre respeitar o limite da minha criança. Preciso conhecer essa criança. Quando a gente está falando de sala de aula, o ideal é que os professores, eles peguem uma média, né? Conheça a média da sua sala. Mas quando a gente está falando de pai e mãe, você precisa conhecer realmente o seu filho, quanto tempo ele aguenta manter a concentração dele. Você não vai extrapolar isso, porque senão vai ficar desgastante para ele e desgastante para você. Vai no limite dele, faz uma pausa, volta, faz outra pausa, volta, faz outra pausa. Quantas pausas você precisar fazer? Essas pausas vai ajudar o cérebro dele a se recuperar, voltar àquela concentração, né? E nessas pausas, e mesmo antes de você iniciar o estudo, é importante que você consiga fazer com ele alguma brincadeira, mas uma brincadeira estratégica. Ele vai estar descansando a mente dele, mas ele vai estar trabalhando o foco e a concentração. Uma brincadeira que estimule esse foco e essa concentração. Qualquer brincadeira que exija observação, ela vai estimular o foco e a concentração. Então, você pode pegar o que a sua criança gosta aí de fazer, faz, né, propõe essa brincadeira aí para ela, e você vai, então, deixar ela achar, né, que está descansando ali, mas não, ela está se recuperando o foco e a concentração dela, e aí vocês conseguem prosseguir com mais facilidade. Um ponto importante também é a gente conseguir perceber qual é o estilo de aprendizagem da nossa criança. Existem 3 estilos de aprendizagem, né? Tem crianças que são mais auditivas, crianças que são mais visuais e crianças que são sinestésicas. Não só a criança, né? Adulto também. Eu preciso entender como ele aprende melhor. De repente, o jeito que ele aprende não é o jeito que o professor explica. Se ele aprende de uma forma visual e o professor explica de uma forma auditiva, por exemplo, essa criança vai ter mais dificuldade de aprender, e isso qualquer criança, tá? Não só as crianças que têm o TDAH. Então, eu preciso ensinar ela a fazer as adaptações para que ela consiga transformar, né, o jeito que o professor está explicando para o estilo de aprendizagem dela, para que ela consiga, então, aprender. Porque é mais fácil a gente adaptar
do que a gente querer mudar o nosso estilo, né? E o estilo de aprendizagem, mesmo porque vai chegar uma hora que essa criança vai ter vários professores e cada um tem um estilo de aprendizagem diferente, né? E ela não vai conseguir ter todos esses estilos. É mais fácil ela adaptar para a realidade dela, né? E isso é possível a gente fazer, né, gente? E é fácil a gente fazer. Então, assim, se a criança ela tem o estilo visual, por exemplo, e o professor ensina de uma forma sinestésica, o sinestésico é quando a gente precisa se envolver, né, com aquilo que a gente está fazendo. Ela tem como adaptar aquilo para a realidade dela, tá? Uma vez, gente, que eu consigo eliminar essas crenças negativas, né, com relação aos estudos, eu quebro uma grande barreira, né, de que estudar é chato, de que eu não consigo, enfim. E eu abro um leque para o aprendizado. Eu abro o coração do meu filho para que ele possa realmente aprender, porque ele vai começar a perceber que estudar, na verdade, é bom, que ele consegue sim se concentrar, que ele consegue sim aprender, mesmo que ele não tenha a concentração que os outros meninos têm, que as outras meninas têm, né? E ele passa a querer estudar,